Todas as manhãs começam do mesmo jeito. Acordo às 6h30 sem despertador, visto um hobby surrado e vou fazer café. Por 45 anos seguidos, acordei no mesmo horário, até nos fins de semana. E agora, 7 anos depois da aposentadoria, meu corpo se recusa a mudar a rotina. Beth sempre ria disso, me chamava de homem do relógio. Eugene Kennedy não se atrasaria nem para o próprio funeral, ela costumava dizer. Beth faleceu há 4 anos. Câncer de pâncreas, rápido e implacável. Quando ela morreu, muitos esperavam que eu desmoronasse. Nosso vizinho Rick Pettigrew até se ofereceu para morar com ele por algumas semanas, mas eu recusei. Aos 72 anos, não vou me tornar o fardo de outra pessoa. Nunca fui e nunca serei. Mexo meu café e olho para o meu quintal. A grama está impecavelmente aparada. As cercas vivas estão aparadas. Nenhuma única erva daninha ousou aparecer nos meus canteiros. Algumas pessoas pensam que, depois da aposentadoria, a vida acaba. Mas eu simplesmente redirecionei minha energia. Em vez de projetar sistemas elétricos para prédios altos, agora organizo meu dia em segmentos claros e gerenciáveis. Em frente à minha cadeira, na parede, estão pendurados um diploma de engenharia elétrica e vários porta-retratos com bilhetes de agradecimento de grandes construtoras. Há 40 anos, projeto sistemas elétricos para prédios comerciais, condomínios e instalações industriais. Meus sistemas nunca falharam. Nenhuma vez. É algo de que me orgulho. O telefone toca pontualmente às 9h. É Raquel Hampton, minha vizinha, que cuida de mim desde que Beth faleceu. Ela tem 68 anos, é viúva e faz os melhores muffins de mirtilo de Bridgeport. Todo domingo, ela me traz 2 muffins fresquinhos e insiste que eu os coma na frente dela. Bom dia, Eugene, ela diz com sua voz melodiosa. Você já tomou café da manhã? Raquel, eu tomo café da manhã às 7h15 todos os dias, e você sabe disso. Ela ri, acostumada à minha franqueza. Eu queria saber se você estaria disposta a ir à feira comigo. Preciso de um homem para me ajudar a fazer compras. É terça-feira, respondo. Às terças-feiras, verifico minhas contas e pago minhas contas de luz. Eugene Kennedy, você é a pessoa mais teimosa que eu conheço, ela suspira. Tá, que tal sábado? Posso ir no sábado, concordo. 9h, ela confirma e desliga. Volto para o meu café, que já está frio. Há uma foto na mesa da cozinha, de 35 anos atrás, minha, Beth, nossa filha Abigail. Abigail tinha 12 anos na época e ainda sorria quando entrei na sala. Agora, aos 47, ela mal me honra com um telefonema no Natal e no Dia dos Pais. Eu não era o pai perfeito. É verdade. Eu trabalhava 6 dias por semana, muitas vezes ficando até tarde. Mas era por isso que tínhamos nossa própria casa, 2 carros e dinheiro para a faculdade da Abigail. Nunca entendi por que ela achava que eu deveria passar mais tempo em casa brincando de boneca com ela, quando outra pessoa deveria estar ganhando dinheiro para essas mesmas bonecas. Às 11, termino de pagar as contas. Tudo está organizado em pastas, todos os recibos arquivados. Pego o meu livro de despesas e registro cuidadosamente cada pagamento. Beth sempre zombou do meu hábito de manter registros em papel na era da informática, mas não confio em eletrônicos quando se trata de dinheiro. Papel não quebra nem quebra. A campainha me pega de surpresa. Visitas raramente aparecem em um dia de semana. Abro a porta e vejo Alfred, o carteiro, com um envelope grande. Uma carta registrada, Sr. Kennedy, diz ele. Assine aqui. Assino e pego o envelope. Ela traz o logotipo da William Associates, um escritório de advocacia com o qual nunca fiz negócios. Dentro, há uma carta informando que a filha do meu falecido irmão Charles, Audrey, me nomeou seu testamenteiro. Charles morreu há 15 anos, e só vi Audrey algumas vezes desde então. A última vez foi no funeral de Beth. A carta me deixa de mau humor, mas sigo minha rotina. Ao meio-dia, preparo um almoço leve, peru com salada, um copo de leite. À 1h, começo a trabalhar no jardim. Hoje, estou podando as rosas que Beth plantou ao longo da parede sul da casa. Mantive o jardim dela como era quando ela era viva. É minha homenagem à sua memória. Às 3 da tarde, o telefone toca.
Tiro as luvas de jardinagem e entro em casa. O nome da Abigail aparece na tela. É incomum. Ela raramente liga no meio da semana. Oi, papai. Sua voz soa tensa. Como vai? Estou bem, respondo. Aconteceu alguma coisa? Ela ri, mas não há alegria em seu riso. Por que você sempre acha que tem algo errado? Não posso simplesmente ligar para o meu pai? Você pode, claro, eu digo, mas normalmente não faz isso, principalmente nas tardes de terça-feira. Há uma pausa. Ouço-a suspirar profundamente. Hugh perdeu o emprego, diz ela finalmente. A empresa dele demitiu um departamento inteiro. Hugh Taft, meu genro, o analista financeiro que sempre me desprezou, como se meu trabalho como engenheiro fosse algo inferior comparado ao seu alto nível financeiro. Nunca contei a Abigail, mas não gostei dele desde o primeiro dia. Muito manhoso, muito convencido. Dinheiro gera dinheiro, Eugene, ele me disse certa vez em um jantar em família, como se estivesse compartilhando grande sabedoria com um caipira. Sinto muito, digo, embora não esteja realmente arrependida. Ele já encontrou alguma coisa nova? Ainda não, sua voz treme. E não é só isso. Lembra quando compramos uma casa naquele bairro novo ano passado? Nós, não conseguíamos mais pagar a hipoteca. O banco entrou com o processo de execução hipotecária. Estou sentado na cadeira. Abigail e Hugh sempre viveram além de suas possibilidades, carros novos a cada 3 anos, férias caras, escola particular para o filho, Christian. Tentei avisá-los, mas ninguém me ouviu. O que você vai fazer? Pergunto. Estamos pensando em alugar um apartamento, diz ela. Mas isso exige o pagamento do primeiro e do último mês de aluguel, além de um depósito. E estamos com problemas de fluxo de caixa no momento. Eu entendo onde ela quer chegar com isso. O dinheiro. Ela está me ligando pedindo dinheiro. De quanto você precisa? Pergunto diretamente. Pai, eu não. Ela para. Só pensamos que talvez você pudesse nos emprestar um pouco para passarmos por esse período. Hugh tem certeza de que encontrará um novo emprego em breve. Quanto, Abigail? 5.000 reais, ela diz baixinho. Devolveremos o mais rápido possível. Eu prometo. 5.000 dólares. Eu tenho esse dinheiro. Tenho muito mais do que isso. Sempre fui econômica, sempre economizei. Para os dias difíceis, como Beth costumava dizer. Parece que esse dia chegou para Abigail. Vou pensar nisso, digo. Te ligo amanhã. Papai, por favor. Sua voz se perde. Precisamos muito de ajuda. Temos o Christian. Ele precisa de um lugar estável para viver. Christian, meu neto, tem 15 anos e já o vi umas 10 vezes na vida. Sem culpa minha, Abigail raramente me convidava para visitá-lo. E quando eu me oferecia, ela sempre encontrava um motivo para adiar. Te ligo amanhã, Abigail, repito e desligo. O resto do dia é uma bagunça. Minha rotina é interrompida, meus pensamentos a mil. Durante o jantar, frango assado com batatas, sempre às terças-feiras, penso na situação. Abigail e sua família nunca se interessaram muito por mim, mas são minha família, meu sangue, e agora estão em apuros. Pego um álbum de fotos. Aqui está Abigail quando criança, com Maria Chiquinhas e um sorriso banguela. Aqui está ela se formando na faculdade, um dos poucos momentos em que vi orgulho em seus olhos enquanto me olhava. Aqui está ela com Hugh no dia do casamento deles. Lembro-me de ter pago a maior parte daquele casamento, embora tradicionalmente fossem os pais da noiva que tinham que arcar com os custos. Mas os pais de Hugh insistiram em um local caro, um cardápio gourmet, e eu não queria que minha filha se sentisse prejudicada. Depois das 21 horas, horário em que costumo me preparar para dormir, ligo para meu consultor financeiro, Paul Jenkins. Eugene, ele exclama surpreso. Está tudo bem? Nunca se liga tão tarde. Desculpe incomodá-lo, Paul, digo. Preciso saber quanto posso sacar das minhas contas sem sofrer uma perda significativa. Saque, ele interrompe. Você está falando de uma grande quantia de dinheiro? Sim, respondo. Muito grande.
Discutimos minhas finanças e descobri que posso sacar uma quantia substancial sem consequências fiscais graves. Beth não aprovaria. É o nosso airbag, Eugene, dizia ela. Mas Beth se foi, e eu tenho uma decisão a tomar. Na manhã seguinte, ligo para Abigail. Eu te ajudo, digo sem rodeios. Mas não com 5.000. O que você quer dizer? Posso ouvir o cansaço em sua voz. Eu compro uma casa para você, eu digo. Não para alugar. Toda. Sem hipoteca. O silêncio do outro lado da linha dura tanto que começo a achar que perdi a conexão. Pai, ela finalmente diz, você está falando sério? Eu sempre levo dinheiro a sério, Abigail. Você sabe disso. Mas, por quê? Ela pergunta. É muito dinheiro. Porque vocês são minha família, respondo simplesmente. E eu tenho esse dinheiro. Tenho economizado a vida toda para algo importante. Isso é importante. Desta vez, ouço-a chorar, não teatralmente, mais baixinho, discretamente. Obrigada, papai, diz ela. Não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, eu digo. Encontre uma casa adequada e eu arranjo um corretor para comprá-la. Nos dias seguintes, Abigail me manda fotos das casas que ela e Hugh estão visitando. Eu as examino com um lápis na mão, anotando possíveis problemas: telhado, fiação, fundação. Hugh me liga uma vez, agradece sem jeito e rapidamente devolve o telefone para Abigail. Seu orgulho está ferido. Isso é óbvio. Mas não é hora para orgulho. 2 semanas depois, eles encontram a casa. São 3 andares, 4 quartos, em um bairro agradável de Bridgeport. Eu a inspeciono com um inspetor e dou minha aprovação. O preço é alto, quase todas as minhas economias. Mas a casa vale a pena, robusta, bem construída, com fiação elétrica nova, uma casa que vai durar. No dia em que assino os papéis, encontro Abigail no escritório da corretora. Hugh está ausente. Uma reunião de negócios, explica Abigail, embora ambas saibamos que é uma desculpa. Assino os papéis, entrego o cheque e entrego as chaves a Abigail. Esta é sua casa agora, digo. Sem parcelas, sem hipoteca, apenas IPTU e contas. Ela me abraça pela primeira vez em anos. Papai, não sei como conseguiremos te agradecer. Seja feliz, respondo. E quem sabe me convide para jantar um dia desses. Ela assente, enxugando as lágrimas. Claro, papai. Quando você quiser. Ao voltar para casa, sinto-me estranhamente vazio. Minha conta bancária está quase zerada. Sobrou o suficiente para viver confortavelmente, mas nada mais. Sem excessos, sem grandes compras no futuro. Mas não me arrependo. Afinal, para que serve o dinheiro se não para ajudar quem você ama? Raquel liga hoje à noite. Ouvi a notícia, diz ela. Você comprou uma casa para Abigail? As notícias correm rápido em Bridgeport. Sim, respondo. Eles perderam o anterior. Eugene Kennedy, ela diz com um leve tom de reprovação na voz, você é o homem mais honrado e teimoso que eu conheço. Só estou fazendo o que preciso fazer, respondo. Não é nada de especial. É especial, Eugene, ela insiste, principalmente considerando como eles trataram você todos esses anos. Não respondo nada. Algumas coisas é melhor não contar. Antes de ir para a cama, olho para a foto novamente, eu, Beth e a pequena Abigail. Tempos felizes, tempos simples. Talvez comprar esta casa seja a minha maneira de recuperar um pouco dessa felicidade. Talvez agora Abigail perceba que eu sempre quis apenas o melhor para ela. Talvez agora possamos recomeçar. Vou para a cama com uma sensação de realização. Não por amor ou afeição. Esses sentimentos praticamente desapareceram depois de tantos anos de negligência. Mas por um senso de responsabilidade. Sempre honrei minhas obrigações com meus empregadores, meus clientes e minha família. É um princípio que segui a vida toda. E hoje, eu o segui novamente. Beth sempre dizia que eu demorava muito para tomar decisões, mas quando tomava, eu agia rapidamente. E foi exatamente isso que aconteceu com a casa da Abigail.
Depois de uma noite sem dormir e de uma deliberação agonizante, decidi firmemente que ajudaria minha filha. De manhã, liguei para meu consultor financeiro, Paul Jenkins, e marquei uma reunião para o mesmo dia. O escritório de Paul ficava no centro de Bridgeport, um prédio de vidro com vista para a Bahia. Eu sempre me sentia desconfortável em lugares assim, muito claro, muito barulhento, muitos jovens correndo por aí com café nas mãos. Eugene, sente-se, Paul apontou para a cadeira de couro em frente à sua mesa. Ele tinha pouco mais de 50 anos, mas, com seu terno cinza e uma gravata fina da moda, parecia mais jovem. Devo dizer que sua ligação me surpreendeu. Você está falando em sacar quase todas as suas economias? É isso mesmo, concordei, endireitando as costas. Minha filha e a família dela perderam a casa. Quero comprar uma nova para eles. Contudo, sem hipoteca. Paul me olhou atentamente por cima dos óculos. Eugene, você percebe que isso terá um impacto significativo na sua situação financeira? Você terá dinheiro suficiente na sua conta para uns 5 a 7 anos da sua vida, levando em conta suas despesas atuais e o plano de saúde. Já fiz as contas, Paul, eu disse, tirando uma folha de papel dobrada do bolso da camisa. Se eu economizar em algumas coisas, posso rendê-las por mais tempo, e ainda terei minha aposentadoria e a previdência social. Paul suspirou, passou os olhos pelos meus cálculos e balançou a cabeça. Eugene, entendo que você queira ajudar sua filha, mas talvez devesse considerar outras opções. Por exemplo, você poderia ajudá-la com a entrada de uma hipoteca. Não, interrompi-o, o Rio perdeu o emprego. Não dá para prever quando ele vai encontrar um novo emprego, ou se algum dia vai encontrar um. Eles não vão conseguir uma hipoteca. Eu já me decidi, Paul. Meu conselheiro me conhecia bem o suficiente para saber que era inútil mudar de ideia. Ele assentiu e começou a preencher a papelada necessária para o saque. Ao sair do escritório, fui em direção ao meu carro, mas de repente parei em frente a uma loja de eletrônicos. A TV gigante exibia o noticiário. A apresentadora falava sobre a alta dos preços dos imóveis em Bridgeport. O mercado imobiliário está em alta, disse ela com um sorriso, como se fosse uma boa notícia. Para quem já possuía imóveis, talvez fosse. Para todos os outros, incluindo minha filha, significava desafios ainda maiores. Entrei no carro e disquei o número da Abigail. Papai, sua voz soava cautelosa, como se esperasse mais notícias. Já organizei tudo com o dinheiro, eu disse. Agora precisamos encontrar um corretor. Você tem alguém em mente? Na verdade, ela se animou um pouco. Nancy Ward, ela nos ajudou com nossa última casa. Ela é muito legal. Tudo bem, me dê o número dela, eu disse, e me diga quais bairros você está considerando. Abigail ficou em silêncio por um momento. Bem, estávamos pensando em Willow Creek ou talvez Iglan Park, disse ela finalmente. Ergui as sobrancelhas involuntariamente. Aqueles eram os bairros mais caros de Bridgeport. Abigail, eu disse lentamente, estou disposto a comprar uma bela casa para você, mas sejamos realistas. Willow Creek e Iglan Park são bairros muito caros. Mas você disse que compraria a casa inteira para nós, disse ela, com um toque de mágoa na voz. Achei que isso significava. Significa uma casa sem hipoteca, interrompi. Mas não um palácio. Vamos procurar algo em Riverside ou Oak Valley. Pai, mas o Christian estuda perto de Iglan Park, disse ela. E todos os amigos dele moram lá. Agarrei o volante com mais força. Christian, meu neto de 15 anos, que eu só tinha visto uma dúzia de vezes em toda a sua vida. Não porque eu não quisesse vê-lo com mais frequência, mas porque Abigail sempre encontrava motivos para adiar. Certo, cedi. Vou ver o que consigo encontrar em Iglan Park, mas não posso prometer que conseguirei pagar pelas opções mais caras. Obrigada, papai, havia uma alegria genuína em sua voz. Vou ligar para Nancy agora mesmo. No dia seguinte, encontramos Nancy Ward, a corretora de imóveis, em seu escritório. Ela era uma mulher enérgica, na casa dos 40 anos, com cabelo curto e olhar penetrante. Ela avaliou a situação rapidamente e pareceu saber imediatamente com quem estava lidando. Então, Sr. Kennedy, o senhor está procurando um lar para sua filha e a família dela, disse ela, olhando para algo em sua prancheta. Há várias boas ofertas em Iglan Park agora.
Qual é o orçamento que estamos considerando? Mencionei um valor. Nancy franziu a testa ligeiramente, e Abigail pareceu decepcionada. Isso limita nossas opções, disse Nancy diplomaticamente. Mas vamos ver o que podemos encontrar. Passamos as 2 semanas seguintes procurando casas em Glen Park e nos bairros vizinhos. Analisei cada opção, verificando a fiação, as condições do telhado, a fundação. Abigail parecia cada vez mais irritada a cada pergunta que eu fazia. Papai, esta é uma casa moderna, ela sibilou enquanto eu verificava a fiação de uma das casas. Não há nada de errado com este lugar. Abigail, projeto sistemas elétricos há 40 anos, respondi. Já vi muitas casas novas com fiação horrível. No 5º dia de busca, Hugh se juntou a nós. Era um homem alto e elegante, com cabelos escuros cuidadosamente penteados e um sorriso perpetuamente condescendente. Mesmo agora, tendo perdido o emprego e a casa, ele conseguia dar a impressão de que estava nos fazendo um favor ao dedicar seu precioso tempo procurando casas. Eugene, ele estendeu a mão para um aperto de mão. Abigail me contou sobre sua generosa oferta. Eu podia ouvir o leve constrangimento em sua voz. Seu ego estava claramente ferido por ter que aceitar a ajuda do sogro aposentado. Ficarei feliz em ajudar, respondi secamente. Vimos uma casa de 4 quartos na rua Oak. A casa era decente, com um quintal amplo e cômodos ensolarados, mas ficava nos arredores de Glen Park. Este bairro é considerado parte de Glen Park, mas tecnicamente já é Riverside, explicou Nancy. É muito longe da escola do Christian, disse Hugh imediatamente. São apenas 15 minutos de ônibus, respondi. Eugene, Hugh pôs a mão no meu ombro, e eu mal consegui me conter. Crianças de boas famílias não pegam ônibus hoje em dia. Nós sempre levamos o Christian para a escola. Fiquei em silêncio, mas por dentro eu estava fervendo. Quando Abigail era adolescente, ela ia de bicicleta para a escola na chuva, na neve, no calor e em nada. Ela tinha crescido e se tornado uma pessoa normal. Bem, pelo menos fisicamente saudável. No dia seguinte, Nancy nos mostrou uma casa na Maple Avenue, no coração de Glen Park. Era uma casa de 3 andares, com 4 quartos, um home theater e uma piscina no quintal. O preço estava bem acima do meu orçamento. Uma linda casa, disse Nancy, mas infelizmente não está no seu orçamento, Sr. Kennedy. É perfeita, Abigail suspirou enquanto caminhava pela cozinha espaçosa com bancadas de mármore. Papai, olha só esta cozinha. E o Christian poderia convidar os amigos para um home theater. Abigail, balancei a cabeça. Esta casa custa 30% a mais do que planejamos. Mas você poderia, ela começou. Não, interrompi-a, não posso. São as minhas economias, Abigail. Até o último centavo. Hugh, que estava dando uma olhada na garagem, voltou com um sorriso satisfeito. Garagem dupla com aquecimento, anunciou. Perfeita para o meu BMW. O que você vai fazer com seu BMW quando o banco levar? Perguntei, mais ríspido do que pretendia. O sorriso de Hugh desapareceu. Eugene, agradeço sua preocupação com nossas finanças, mas garanto que encontrarei um novo emprego em breve, provavelmente até melhor que o anterior. E enquanto você procura, você vive do meu dinheiro, eu disse. Papai, exclamou Abigail. Não comece. Nancy, com muito tato, deu um passo para o lado, fingindo observar as estantes embutidas. Com licença, esfreguei a ponta do nariz. Vamos voltar à questão da casa. Esta é muito cara. Ponto final. Hugh e Abigail se entreolharam, e vi uma comunicação silenciosa entre eles que me fez sentir redundante. Por que não olhamos para a próxima opção? Sugeriu Nancy, voltando para nós. A próxima era uma casa na rua El, na divisa entre Glen Park e Oak Valley. Menor que a anterior, mas ainda com 4 quartos, um quintal de tamanho razoável e, o que era importante para mim, fiação nova. O preço estava quase dentro do meu orçamento. Esta casa precisa de alguns reparos estéticos, explicou Nancy, apontando para o papel de parede desgastado da sala de estar. Mas, estruturalmente, está em ótimas condições, e a vizinhança é agradável. Percorri a casa de cima a baixo, verificando os canos, a fiação elétrica, o sótão, o porão. Tudo estava em condições razoáveis. Não perfeito, mas habitável.
Gostei, disse finalmente. O que você acha? Abigail trocou olhares com Hugh. Não é ruim, disse ela, incerta. Mas a cozinha é tão pequena, e o quarto principal não tem closet. E o bairro não é exatamente chique, acrescentou Hugh. Isso pode afetar as perspectivas do Christian. Você sabe como as conexões sociais são importantes na idade dele. Respirei fundo, tentando conter minha irritação. A casa está em boas condições, em um bom bairro perto da escola do Christian, e eu posso pagar. O que mais você precisa? Pai, estamos muito gratos, Abigail pegou minha mão. Mas estamos pensando no futuro do Christian, nas oportunidades dele. Estou pensando em um teto sobre você, eu disse. Um lugar para você morar enquanto o Rio procura trabalho. Se quiser algo melhor depois, fique à vontade para comprar você mesmo. Houve uma pausa constrangedora. Nancy deu outro passo delicadamente para o lado, examinando os armários da cozinha. Tudo bem, disse Abigail por fim. Vamos cuidar deste. O processo de compra levou mais 2 semanas. Insisti em uma vistoria completa da casa por um inspetor independente, o que irritou Abigail e riu mais uma vez. Pai, estamos perdendo tempo, disse Abigail quando relatei os resultados da vistoria do telhado. O banco pode executar a hipoteca da nossa casa atual a qualquer momento. Prefiro perder uma semana do que comprar uma casa com vazamento no telhado, respondi. O dia da assinatura dos papéis estava chuvoso. Cheguei ao escritório da Nancy 15 minutos mais cedo, como de costume. Abigail e Hugh estavam 20 minutos atrasados. Desculpe, pai, disse Abigail, sacudindo as gotas de chuva do casaco. Trânsito. Hugh nem se desculpou, apenas acenou para mim e foi direto conversar com Nancy sobre os detalhes do contrato. Sentei-me na poltrona de couro, observando meu genro gesticular, explicando algo ao corretor. Ele sempre gostava de ouvir a própria voz. Mesmo agora, quando eu estava doando quase todas as minhas economias para salvar sua família da falta de moradia, ele se comportava como se estivesse fazendo um favor a todos com sua presença. Abigail sentou-se ao meu lado, esfregando nervosamente a alça da sua bolsa de grife. Percebi que, apesar dos problemas financeiros, ela ainda usava roupas caras e estava com as unhas feitas. Obrigada, papai, disse ela de repente, baixinho. Sei que é um grande sacrifício da sua parte. Olhei para minha filha. Naquele momento, ela me lembrou de si mesma quando criança, o mesmo sorriso incerto, os mesmos olhos que herdara de Beth. Estou fazendo isso por você e pelo Christian, respondi. Não por ele. Acenei com a cabeça em direção a Hugh. Abigail suspirou. Papai, por favor. Hugh está se esforçando ao máximo. Ele está mesmo procurando um emprego. Espero que sim, eu disse. Porque depois dessa compra, não terei mais dinheiro para economizar para você. Nancy nos chamou à mesa para assinar os papéis. Tirei um talão de cheques do bolso interno do paletó, um talão de cheques de papel, à moda antiga. Hugh revirou os olhos, mas não disse nada. Então, Sr. Kennedy, o senhor está comprando esta casa imediatamente, sem hipoteca, e transferindo-a para o senhor e a senhora Taft, resumiu Nancy. É isso mesmo, confirmei, assinando um cheque no valor enorme. Ótimo, ela sorriu. Parabéns a todos vocês. Entreguei as chaves para Abigail. Esta é sua casa agora. Ela pegou as chaves e deu um leve sorriso. Obrigada, pai. Sem abraço, sem lágrimas de gratidão, apenas um obrigada, papai e um leve sorriso, como se eu tivesse comprado um vestido novo para ela, não uma casa de centenas de milhares de dólares. Hugh apertou minha mão, um aperto fraco e superficial. Muito agradecido, Eugene, disse ele com o mesmo sorriso condescendente. Não vamos esquecer. Já esquecido, pensei, observando enquanto ele e Abigail discutiam que móveis comprariam para a nova casa. Eu estava pensando em um sofá novo para a sala, disse Abigail enquanto saíamos do escritório. Aquele que vimos na Macy's, lembra? Claro, querida, Hugh passou o braço em volta dos ombros dela. Compramos o que você quiser. Parei na varanda do prédio comercial, observando-os caminharem até o carro, um sedã caro que provavelmente não teriam condições de comprar tão cedo. A chuva se intensificou, tamborilando no meu chapéu velho. Eles nem se viraram para acenar para mim.
Em casa, sentei-me na minha cadeira e fiquei olhando para a foto da Betty por um longo tempo. O que ela diria sobre a minha decisão? Aprovaria tamanho desperdício de dinheiro com uma filha que nem sequer era verdadeiramente grata? Você fez o que achou certo, Eugene, ela dizia, como sempre faz. 3 dias depois, Abigail ligou e me convidou para jantar na casa nova. Aceitei, embora não estivesse particularmente entusiasmado. Passei um bom tempo decidindo o que vestir antes de sair, escolhendo meu único terno decente, que eu só usava em funerais e casamentos. A nova casa de Abigail parecia arrumada, mesmo que eles tivessem se mudado há apenas 2 dias. A sala já tinha o sofá novo que Abigail havia mencionado, e havia quadros nas paredes. Você gostou? Perguntou Abigail, me guiando pela casa. Já quase desempacotamos tudo. É muito bom, eu disse, notando que eles pareciam ter gasto muito dinheiro em móveis novos, apesar da falta de uma renda estável. Rio apareceu da cozinha com um copo de uísque. Eugene, seja bem-vindo. O que você está bebendo? Água, obrigada, respondi. Estou dirigindo. Ele sorriu. Um drink não vai fazer mal, mas como você quiser. Christian, meu neto, desceu relutantemente para jantar, após várias insistências de Abigail. Ele havia crescido desde a última vez que o vi, agora era mais alto do que eu, um adolescente magro com ombros eternamente caídos e olhos fixos na tela do smartphone. Oi, vovô, murmurou ele, sem tirar os olhos do celular. Olá, Christian, eu disse. Como foi a escola? Tudo bem, ele respondeu e então se virou para a mãe. Mãe, posso comer no meu quarto? Tenho um projeto de história. Claro que não, disse Abigail. O vovô veio nos visitar, e vamos jantar todos juntos. Christian revirou os olhos, mas não discutiu. O jantar foi tenso. Rio falou sobre possíveis entrevistas de emprego, Abigail sobre planos de reformar a casa, e Christian beliscou seu prato em silêncio, ocasionalmente checando furtivamente o celular debaixo da mesa. Então, Eugene, disse Rio, enchendo a taça de vinho pela terceira vez. O que você acha da nossa nova casa? É uma casa bonita, respondi. Resistente. Vai durar muito tempo. Sim, mas a atmosfera, o estilo, disse ele, girando a mão ao redor do ambiente. Abigail contratou um designer para deixar tudo perfeito. Quase engasguei com a água. Um designer? Questionei, olhando para minha filha. Você contratou um designer quando não tinha uma renda fixa? Abigail pareceu envergonhada. Pai, foi um desconto. Ela é minha amiga. E mesmo assim, balancei a cabeça. Achei que era mais importante economizar dinheiro agora. Eugene, Rio interrompeu com aquele sorriso condescendente que eu tanto odiava. Entendo sua preocupação, mas garanto que estamos no controle de nossos gastos. E, como eu disse, tenho algumas sugestões promissoras. Tudo bem, eu disse. Quais? Rio hesitou. Bem, não quero dar azar, mas uma grande empresa financeira demonstrou interesse. Assenti, sem acreditar em nada do que dizia. Depois do jantar, quando Christian foi para o quarto e Rio para atender uma ligação importante, Abigail e eu ficamos sozinhas na cozinha. Ela lavou a louça, eu a limpei. Você acha mesmo que este é o momento para gastar com designers? Perguntei baixinho. Abigail suspirou. Papai, eu sei que você está preocupado. Mas vamos superar isso. O Rio está muito perto de conseguir um novo emprego. Espero que sim, eu disse, porque eu já lhe dei praticamente todas as minhas economias. Ela se virou para mim, com os olhos brilhando. Eu sei, e somos gratos, de verdade, mas você não pode ficar nos lembrando disso. É humilhante. Senti uma pontada de ressentimento por dentro. Humilhante? Perguntei novamente. Humilhante por eu ter lembrado vocês da minha ajuda? Não por vocês gastarem dinheiro com designers e sofás novos quando um de vocês está desempregado? Pai, por favor, Abigail baixou a voz. Rio vai ouvir. Então, abaixei a voz também, mas sem baixar o tom. Será que o orgulho dele vai sofrer? E o meu dinheiro, Abigail? O dinheiro que venho economizando a vida toda. Você se ofereceu para ajudar, ela me lembrou. Nós não pedimos para você nos comprar uma casa. Você pediu $5.000 de aluguel,
retruquei. Mas eu decidi fazer mais. E sabe por quê? Porque vocês são minha família, e eu achava que família valorizava ajuda, não humilhação. Abigail baixou os olhos. Desculpe, pai. Não foi isso que eu quis dizer. Agradecemos a sua ajuda. Agradecemos mesmo. É que, e este é um momento difícil para todos nós. Assenti, sem querer continuar a discussão. Sim, um momento difícil. Ao sair, Abigail me deu um abraço rápido e formal de despedida. Hugh apertou minha mão, com os dedos pegajosos de uísque. Obrigada pelo jantar, eu disse, e pelo convite. Não deixe de passar por aqui novamente, respondeu Abigail com um sorriso que não alcançou seus olhos. Entrei no carro e dei uma boa olhada na nova casa deles, a casa que eu havia comprado com quase todas as minhas economias. Uma luz suave ardia nas janelas, e a risada de Hugh vinha da porta. Eles já haviam retornado às suas vidas, nas quais não havia muito espaço para mim. 2 meses se passaram. Desde que comprei a casa de Abigail, eu só a vi 2 vezes, um breve almoço de domingo e um encontro fugaz no supermercado. Todas as vezes ela se mostrou simpática, mais distante, como se estivesse cumprindo um programa de cortesia obrigatório. Quase não havia notícias de Hugh. Segundo Abigail, ele estava em negociações com vários possíveis empregadores, o que eu suspeitava ser um eufemismo para ainda desempregado. Hoje era o aniversário do Christian, 16 anos, uma data importante. Eu tinha recebido um convite formal por e-mail. Abigail insistiu que eu abrisse uma conta de e-mail como todas as pessoas normais uma semana antes da comemoração. O texto era seco e profissional, como se eu estivesse sendo convidado para um evento corporativo em vez da festa de aniversário de um neto. Apesar disso, preparei-me cuidadosamente. Escolhi um presente, um relógio de pulso caro, mecânico clássico, do tipo que dura décadas, ao contrário das bugigangas eletrônicas que os adolescentes modernos adoram. Anexei um envelope com um cheque, não muito grande, mas suficiente para Christian comprar algo de sua escolha. A manhã estava fria. O vento de outubro agitava as últimas folhas das árvores quando saí de casa. Vesti meu único terno decente, o que havia comprado 8 anos antes para o casamento da Abigail. Estava um pouco largo. Eu estava perdendo peso com a idade, mas ainda parecia decente. A viagem até Glen Park levou cerca de meia hora. Eu raramente ia de carro até aquele bairro. Pretensioso demais, caro demais para o meu gosto. As casas ali pareciam ilustrações de revistas de luxo, com gramados impecáveis e fachadas ornamentadas. A casa que comprei para Abigail era uma das mais modestas da rua e ainda assim custava uma fortuna. Estacionei em frente à casa deles exatamente às 14 horas, horário especificado no convite. Já havia vários carros estacionados na entrada, todos consideravelmente mais caros que o meu antigo Ford. Antes de sair, me olhei no retrovisor. Rugas, cabelos grisalhos, olhos cansados. Betty sempre dizia que eu tinha os olhos de um homem que pensava demais e aproveitava de menos. Ela tinha razão. Com o presente na mão, caminhei até a porta da frente e toquei a campainha. Lá de dentro, ouviam-se vozes e música. A festa estava a todo vapor. Abigail abriu a porta alguns segundos depois. Ela estava elegante em um vestido azul escuro, com um novo corte de cabelo e maquiagem impecável. Nenhum sinal das dificuldades financeiras de que falará 2 meses antes. Papai, disse ela sem muito entusiasmo. Você chegou na hora. Sou sempre pontual, respondi, entregando-lhe a garrafa de vinho que havia comprado especialmente para a ocasião. Feliz aniversário para o Christian. Ele está em casa? Claro, ela aceitou a garrafa, mal olhando para ela. Todo mundo já está aqui. Dei um passo em direção à porta, mas Abigail não se afastou. Em vez disso, olhou para mim com uma expressão estranha, uma mistura de confusão e determinação. Papai, antes de entrar, pague, disse ela, e sua voz soou estranhamente alegre. Fiquei paralisada, sem ter certeza se tinha ouvido direito. Como? Cobramos entrada, explicou ela, apontando para uma pequena cesta perto da porta que eu não tinha notado imediatamente. Continha várias notas. $50. É para o presente do Christian. Estamos economizando para um laptop novo. Olhei para a cesta, depois para Abigail, tentando entender o que estava acontecendo.
Você está brincando, né? Perguntei, embora percebesse pela expressão dela que não era brincadeira. Papai, foi ideia do Rio, disse ela baixinho, como se não quisesse que ninguém lá dentro ouvisse. Todos os convidados estão contribuindo. Assim, podemos comprar um presente bem legal para o Christian. Já tenho um presente para o Christian, mostrei a caixa embrulhada com o relógio e um cheque. Bastante generoso, devo dizer. Abigail cruzou os braços sobre o peito, um gesto que eu lembrava bem da sua adolescência. Era o que ela sempre fazia quando se preparava para um confronto. Ótimo, pai, mas as regras são as mesmas para todos. $50. Regras, senti uma onda de indignação crescendo dentro de mim. Você está falando de regras? Da casa que eu comprei? Não comece, por favor, sua voz ficou mais áspera. Eu sabia que você reagiria assim. Sempre fazendo alarde de tudo. Tudo. Senti minha voz subindo de tom e me esforcei para falar mais baixo. Abigail, gastei quase todas as minhas economias para comprar esta casa para você. Literalmente fiquei falida por você, e agora você está me pedindo para pagar para entrar. Pelo amor de Deus, pai, ela revirou os olhos. É só uma tradição de aniversário. Você é sempre tão dramático. Dramático? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Quer saber o que é realmente dramático? O fato de eu, um homem de 72 anos, ter dado tudo o que economizei a vida toda para salvar minha filha ingrata e seu marido desempregado da falta de moradia. É isso que é dramático. O rosto de Abigail se contorceu de raiva. Ninguém pediu para você nos comprar uma casa, sibilou ela. Nós pedimos um empréstimo para o aluguel. Foi ideia sua comprar uma casa inteira e depois nos insultar por isso sempre que possível. Não estou, respondi. Só esperava um agradecimento básico, ou pelo menos que não me cobrassem nada para entrar na casa que comprei. Ah, é isso, ela se aproximou. Você não comprou só uma casa. Você comprou o direito de nos controlar, de ditar como vivemos nossas vidas. Você sempre fez isso. O quê? Fiquei genuinamente atordoado. Do que você está falando? A vida toda, pai, continuou ela, com a voz carregada de ressentimento. A vida toda, você controlou tudo. Que escola eu deveria frequentar, que matérias eu deveria estudar, com quem eu deveria ser amiga. Mesmo quando eu cresci, você sempre soube o que era melhor. Sempre teve uma opinião sobre meu trabalho, meus relacionamentos, minhas decisões. Eu dei conselhos, eu disse, sentindo um peso crescendo no peito. Por que eu me importava com você? Não, pai. Você não me deu conselhos. Você me julgou. Você sempre ficou insatisfeito com as minhas escolhas. Você sempre achou que eu estava fazendo algo errado. Fiquei em silêncio, tentando compreender suas palavras. Era realmente assim que ela havia percebido minha preocupação todos esses anos? Eu sempre quis o melhor para você, eu disse baixinho. Sempre. O melhor para os seus padrões, ela respondeu. Mas você nunca me perguntou o que eu queria. Naquele momento, Rio apareceu na porta. Segurava um copo de algo que parecia uísque caro e deu seu sorriso indulgente de sempre. Ah, Eugene, exclamou. Finalmente. Christian já perguntou por você. Duvidei seriamente que meu neto tivesse notado minha ausência, mas fiquei em silêncio. A Abigail explicou nossas regras para você, Rio continuou, apontando para a cesta. É uma pequena doação para um presente compartilhado. Todos participam. Sim, ela fez isso, respondi, tentando manter a voz calma. E eu recusei. O sorriso de Rio tornou-se tenso. Desculpe, eu disse, estou desistindo, repeti. Tenho meu próprio presente para Christian e não vou pagar para entrar em uma casa que eu mesmo comprei. Rio trocou um olhar rápido com Abigail e depois se virou para mim. Eugene, sei que você nos ajudou com a casa, e somos muito gratos. Mas, veja bem, esta é a nossa casa agora, e nós fazemos as regras. Todos os hóspedes contribuíram. Seria estranho abrir uma exceção. Mesmo para o homem que literalmente lhe deu um teto sobre sua cabeça, perguntei. Principalmente para ele, respondeu Rio. Caso contrário, pareceria que lhe devemos algo.
Você deve isso, eu disse, sentindo minhas entranhas fervendo. Várias centenas de milhares, para ser exato. O rosto de Hill se fechou. Isso é baixo, Eugene. É muito baixo falar de dinheiro num dia como este. Me lembra dinheiro? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. O que é isso? Me cobrando o couvert artístico? É uma tradição de aniversário, interrompeu Abigail. E custa só $50, pai. Não faça disso uma tragédia. Olhei para minha filha, olhei de verdade, talvez pela primeira vez em anos. Ela estava parada ao lado de Hill, e seus ombros se tocaram em uma unidade silenciosa contra mim. Seu rosto, antes tão parecido com o de Beth, agora parecia estranho. Não havia calor ou compreensão em seus olhos, apenas irritação e uma espécie de condescendência cansada, como se eu fosse uma criança caprichosa e não seu pai. De repente, percebi que havia um abismo entre nós muito mais profundo do que eu imaginava. Anos de mal-entendidos, ressentimentos não expressos, expectativas diferentes, e esse abismo não poderia mais ser superado por dinheiro, casas ou mesmo os mais sinceros pedidos de desculpas. Sabe de uma coisa, eu disse, dando um passo para trás. Eu não vou fazer parte disso. Em que, nisso? Abigail perguntou desafiadoramente. Essa farsa, respondi. Você me convida para a festa de aniversário do seu neto e depois exige uma entrada para a casa que comprei depois de tudo o que fiz por você. Pai, se você não quer pagar, vá embora, disse Abigail. Não estrague a festa do Christian com suas cenas. Não vou, respondi. Diga isso a ele por mim. Diga que o avô dele queria parabenizá-lo, mas não conseguiu pagar a entrada. Coloquei o presente na varanda e me virei para sair. Pai, espera, a voz de Abigail suavizou. Não precisa ser tão dramática. Se é tão importante assim para você, pode entrar de graça. Parei e me virei lentamente. Livre, interrompi. Como um favor. Obrigada. Mas não. Eugene, seja razoável, interveio Hill. É só uma festa de aniversário. Não vamos criar problemas por nada. Não é um problema à toa, respondi. O problema é que você não dá a mínima importância ao que eu fiz por você. Você me trata como um caixa eletrônico em vez de um pai e avô. Isso não é justo, argumentou Abigail. Mas não havia convicção em sua voz. É justo, e você sabe disso, eu disse. Quando você precisou de dinheiro, você se lembrou de mim. E agora que você tem a casa, eu sou um fardo novamente. Você se tornou um incômodo, Hill me retrucou, sempre nos lembrando de seu grande favor. Lancei-lhe um olhar demorado. Sabe, Hill, eu nunca disse isso, mas desde o começo achei que você não merecia minha filha, e hoje você só confirmou a minha opinião. O rosto de Hill ficou vermelho de raiva. Como você ousa? Chega, Abigail o interrompeu. Vocês dois, as pessoas vão ouvir. Olhei para minha filha novamente. Ela estava mais preocupada com o que os convidados pensariam do que com o que estava acontecendo entre nós. Não se preocupe, eu disse baixinho. Estou indo embora e não vou mais interferir na sua vida perfeita na casa que comprei. Papai, por favor, sua voz assumiu um tom de súplica. Não vá assim. Conversamos depois, quando todos tiverem ido embora. Não há mais nada a dizer, respondi. Tudo ficou muito claro hoje. Virei-me e caminhei até o meu carro, sentindo os olhares fixos em mim. Entrei, mas não liguei o motor imediatamente. Precisava de alguns minutos para me acalmar. Minhas mãos tremiam, não de velhice, mas de raiva e ressentimento. Pelo para-brisa, vi Hill pegar meu presente na varanda e levá-lo para dentro de casa. Abigail olhou na minha direção por alguns segundos e então saiu pela porta. Liguei o motor e dirigi lentamente para longe de casa. Pelo retrovisor, observei o prédio que havia me custado quase todas as minhas economias. E, como se viu, os últimos vestígios do meu relacionamento com minha filha estavam desaparecendo. A viagem para casa pareceu interminável. Repassei nossa conversa várias vezes na minha cabeça. Cada palavra, cada olhar. Tentei descobrir onde e quando as coisas tinham dado errado entre mim e Abigail. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu realmente a controlasse demais.
Talvez o dinheiro pela casa não fosse um ato de carinho, mas uma tentativa de retomar o controle. Mas mesmo que houvesse alguma verdade no que ela dizia, exigir dinheiro de mim para entrar na casa que eu havia comprado parecia uma demonstração incrível de ingratidão. Era mais do que eu podia suportar. Em casa, sentei-me na minha cadeira e fiquei olhando para a foto da Beth por um longo tempo. O que ela diria? Ela sempre entenderá Abigail melhor, sempre conseguirá encontrar um jeito de se aproximar dela. Se Beth estivesse viva, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Passei a mão pelo rosto, sentindo o cansaço chegar em ondas. Pela primeira vez em muito tempo, senti o peso da minha idade. Não físico, eu sempre cuidei da minha saúde, mas sim emocional, causado por incompreensões, por esperanças frustradas, pela constatação de que minha própria filha me via não como um pai amoroso, mas como uma fonte de dinheiro e problemas. O telefone tocou várias vezes durante a noite, mas não atendi. Precisava de tempo para organizar meus pensamentos, para decidir o que fazer a seguir. De uma coisa eu tinha certeza, algo em nosso relacionamento com Abigail havia mudado irrevogavelmente naquela noite. A linha havia sido cruzada, as palavras haviam sido ditas, e não havia como voltar atrás. Levantei-me, caminhei até a janela e observei longamente o céu que escurecia. Amanhã seria um novo dia, e eu enfrentaria como enfrentará todos os dias da minha vida, com as costas eretas e a cabeça erguida. Mas hoje, só hoje, me permiti sentir a profundidade do ressentimento e da decepção. Naquela noite, mal consegui pregar os olhos. Me virei na cama, repassando nossa briga com Abigail sem parar na minha cabeça. Cada palavra, cada olhar, cada gesto, tudo parecia tão dolorosamente claro na escuridão do quarto. Talvez eu realmente tivesse sido duro demais com ela quando criança. Talvez eu tivesse apontado erros com muita frequência e não a elogiado o suficiente. Beth sempre dizia que eu era muito exigente com a minha filha, mas eu acreditava que a estava preparando para a vida real, onde ninguém lhe daria tapinhas na cabeça por sua mediocridade. Acordei cedo, como de costume, às 6h30, apesar de uma noite sem dormir. Velhos hábitos custam a morrer. Preparei um café e tomei enquanto admirava meu quintal arrumado. O dia prometia ser claro, mas fresco. Um típico outubro em Bridgeport. Às 8, o telefone tocou. Pensei que fosse a Abigail. Talvez ela tivesse decidido se desculpar pelo dia anterior, mas era Raquel, minha vizinha. Eugene, bom dia, ela parecia estranhamente animada. Você já viu o noticiário da manhã? Não, respondi. Eu não ligo a TV de manhã. O que houve? Ah, Eugene, ela fez uma pausa. Tem uma operação policial em Iglan Park. Seu genro, riu. Acho que ele foi preso. Meu coração disparou. O quê? Quando? Esta manhã cedo. SWAT, polícia, tudo em ordem. Alguma grande investigação financeira, disseram. Agradeci a Raquel e imediatamente liguei a TV, zapeando pelos canais em busca de notícias. O canal local estava transmitindo uma reportagem de Iglan Park. A câmera capturou um grupo de homens de terno e colete à prova de balas que dizia FBI conduzindo alguém algemado para fora do prédio. Não consegui distinguir um rosto, mas a figura definitivamente se parecia com Hill. O locutor falava sobre uma grande operação para impedir um esquema de fraude financeira, referindo-se a Global Investments e ao roubo qualificado. O nome da empresa soava familiar. Hill havia trabalhado lá antes de ser demitido. Sem terminar o relatório, peguei as chaves do carro e saí correndo de casa. A viagem até Iglan Park nunca pareceu tão longa. No caminho, tentei ligar para Abigail, mas o telefone não estava disponível. Ao chegar à rua deles, vi um cordão de isolamento policial. Várias viaturas bloqueavam a entrada da garagem, e um policial parava todos os carros que se aproximavam. Estacionei no quarteirão seguinte e me aproximei a pé. A casa de Abigail estava cercada por fitas policiais. Um selo oficial e um aviso estavam pendurados na porta, que eu não conseguia ler de longe. Várias vans com os logotipos de diversas agências policiais estavam estacionadas nas proximidades, e pessoas uniformizadas e à paisana entravam e saíam da casa, carregando caixas de documentos e equipamentos eletrônicos. Os vizinhos se reuniram em pequenos grupos a uma distância segura, cochichando e apontando o que estava acontecendo. Notei vários jornalistas gravando stand UPS para o noticiário da noite. Com licença, senhor,
gritou um policial quando tentei me aproximar. Esta área está fechada ao público. Minha filha mora nesta casa, expliquei. Abigail Taft. Quero saber o que está acontecendo. O oficial amoleceu, mas permaneceu inflexível. Entendo a sua preocupação, senhor, mas não posso deixá-lo passar. Se for parente, pode ir ao quartel-general da operação. Ele apontou para uma van com a placa Centro de Comando Móvel. Fui até lá, mas antes que pudesse chegar, ouvi uma voz familiar: pai. Quando me virei, vi a Abigail. Ela estava parada na calçada do outro lado da rua, segurando a mão de Christian. Ambos pareciam abalados, desgrenhados em suas roupas feitas à mão, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Atravessei a rua rapidamente. Abigail, o que está acontecendo? Ela me abraçou com uma força inesperada, pressionando o rosto no meu ombro. Senti que ela tremia. Levaram o rio, sussurrou ela em meio às lágrimas. Invadiram de madrugada com armas e máscaras, como se ele fosse algum tipo de terrorista. O Christian estava com muito medo. Dei um tapinha gentil em suas costas, sentindo-me desconfortável com aquela repentina demonstração de afeto depois da briga da noite anterior. Christian estava parado ali perto, olhando para o chão. Ele parecia menor e mais jovem do que seus 16 anos. Vamos sair daqui, sugeri, notando os olhares curiosos dos vizinhos. Vocês podem me explicar tudo no carro. Chegamos ao meu velho Ford e abri as portas para eles. Abigail estava sentada no banco da frente, Christian atrás, ainda sem olhar para cima. O que aconteceu? Perguntei quando nos encontramos no relativo silêncio da cabine. Abigail passou a mão pelo rosto, borrando os restos da maquiagem da noite anterior. Não sei de todos os detalhes, começou. Por volta das 5 da manhã, bateram na porta, bem alto. Antes que pudéssemos perceber qualquer coisa, eles arrombaram a porta e invadiram com armas, gritando para a gente se deitar no chão. Ela fez uma pausa, tentando lidar com as emoções. Eles foram direto até o rio, o algemaram. Depois, mostraram alguns papéis, um mandado de busca e apreensão. Falaram sobre fraude, lavagem de dinheiro, não pagamento de impostos. Eu não entendia nada. O rio gritava que era um erro, que eles não tinham o direito. Onde ele está agora? Perguntei. Levarão-no. Não disseram para onde. Um agente me deu um cartão de visita e disse para entrar em contato com o escritório deles mais tarde. Ela tirou um cartão amassado do bolso e me mostrou. Tinha o nome de um agente do FBI e um número de telefone. E a casa? Disseram-nos para sair. Disseram que a casa estava lacrada como parte da investigação e que não podíamos voltar lá até que a investigação terminasse. Abigail começou a chorar novamente. Não nos deixaram levar nada além das roupas. Todos os nossos pertences, documentos, dinheiro, tudo foi deixado lá. Olhei para Christian pelo retrovisor. Ele estava sentado ali, olhando para o celular, a única coisa que aparentemente conseguirá pegar. Christian, você está bem? Perguntei baixinho. Ele olhou para cima, com os olhos vermelhos e olheiras. Estou bem, murmurou. Os amigos dele já viram a notícia, explicou Abigail baixinho. O celular dele estava lotado de mensagens. Assenti, percebendo quão humilhante aquela situação devia ser para um adolescente. Ontem ele estava comemorando seu aniversário de 16 anos em uma casa luxuosa, e hoje seu pai foi preso na frente de toda a vizinhança. O que você vai fazer? Perguntei, ligando o carro. Abigail olhou para mim com esperança e desespero. Papai, não tenho mais ninguém a quem recorrer. Precisamos de ajuda. Dinheiro para um advogado para o Rio, um lugar para morar. Não sei o que fazer. Entrei na estrada principal, em direção à minha casa. Sentimentos conflitantes lutavam dentro de mim. Por um lado, eram minha filha e meu neto que estavam em apuros. Por outro, a amargura da cena da noite anterior ainda persistia, e a ideia de Abigail vir até mim apenas quando precisasse de dinheiro novamente era uma irritação abafada. Rio explicou do que estava sendo acusado, perguntei, tentando falar calmamente. Abigail balançou a cabeça. Ele disse que foi um erro, que ele tinha sido incriminado. Mencionou seu antigo chefe, Richard Kane. Algo sobre Richard tê-lo usado sem lhe contar os detalhes do esquema. Agarrei o volante com mais força. Típico do Rio.
Sempre culpa dos outros. O que você acha? Perguntei. Ela deu de ombros, parecendo completamente perdida. Não sei, papai. Não sei mesmo. O Rio sempre cuidou das finanças. Eu nunca me meti muito nisso. Ele trazia o dinheiro. Vivíamos bem. Eu não fazia perguntas. Paramos em frente à minha casa. Raquel estava parada perto da cerca, claramente nos esperando. Mas quando viu Abigail e Christian, escondeu-se discretamente lá dentro. Lá dentro, imediatamente coloquei a chaleira no fogo. Beth sempre dizia que chá quente era o melhor remédio para o choque. Abigail sentou-se à mesa da cozinha e Christian sentou-se no sofá da sala, ainda ao telefone. Aqui, coloquei uma xícara de chá na frente da minha filha. Beba. Vai te fazer sentir melhor. Ela agarrou a xícara com as mãos trêmulas, mas não tomou um gole. Papai, o que eu faço? Sua voz soava desamparada, como a de uma garotinha. Sentei-me em frente a ela, escolhendo as palavras com cuidado. Primeiro de tudo, você precisa entrar em contato com um bom advogado. Não o que o Rio sugere, mas um advogado criminalista independente. Se o FBI está conduzindo uma operação tão grande como essa, eles devem ter provas importantes. Mas advogados custam muito caro, lamentou ela. Eu não tenho esse dinheiro. Provavelmente todas as nossas contas estão congeladas. E o seu trabalho? Perguntei. Você tem seu próprio salário, não é? Abigail baixou os olhos. Eu pedi demissão há 6 meses. Rio disse que a renda dele era suficiente para nós, e eu poderia passar mais tempo em casa e com Christian. Lutei para não balançar a cabeça. O Rio clássico, convencendo-a a largar o emprego, tornando-a completamente dependente dele. Entendo, eu disse. Bem, você vai ter que arrumar um emprego o mais rápido possível. Um emprego? Ela me encarou. Pai, agora não é hora de arrumar um emprego. Preciso ajudar o Rio, encontrar um lugar para morar para mim e para o Christian, lidar com esse pesadelo. E tudo isso exige dinheiro, ressaltei, que você não tem. Abigail me encarou, aos poucos percebendo onde eu queria chegar com aquilo. Papai, disse ela baixinho. Você vai nos ajudar, não é? Você tem economias, não é? Respirei fundo. Abigail, minhas economias acabaram quando comprei a casa para você. Uma casa que agora está lacrada pelo FBI por causa das maquinações do seu marido. Mas você deve ter sobrado alguma coisa, ela insistiu. Uma pensão, um seguro, alguma coisa. Sim, tenho uma pensão. Só o suficiente para viver modestamente. Não o suficiente para pagar advogados caros e a fiança do Rio. O rosto de Abigail se contorceu em desespero. Mas o que vamos fazer? Para onde vamos? Vocês não podem simplesmente nos dar as costas. Senti a raiva crescendo dentro de mim. Não uma raiva feroz, mas uma raiva silenciosa, fria e persistente. Não posso me virar? Questionei. Como você me deu as costas ontem quando exigiu pagamento para entrar na casa que comprei? Abigail se encolheu como se tivesse levado um tapa. Pai, foi ideia idiota do Rio. Eu não queria discutir com ele na frente dos convidados. Mas você não se importou quando ele sugeriu a ideia boba, comentei. Você não se importou quando ele disse que você não queria me dever nada. Bem, parabéns. Agora você realmente não me deve nada. Lágrimas rolaram pelo rosto de Abigail. Você não pode ser tão cruel. Não agora. Não quando estamos em apuros. Cruel, dei um passo à frente. Foi cruel me ignorar por anos e depois vir atrás do dinheiro. Foi cruel aceitar uma casa minha e não demonstrar um pingo de gratidão. Foi cruel me humilhar na frente de todos os seus amigos exigindo uma taxa de entrada. É isso que é cruel, Abigail. Eu não queria te humilhar, ela sussurrou. Eu não estava pensando. É isso mesmo, assenti. Você não pensou. Em nenhum momento, em todos esses anos, você pensou nos meus sentimentos. Em como foi ver minha única filha se afastar. Como ela me olhou com desprezo. Como ela me usou quando precisava de algo e se esqueceu quando eu não era mais útil. Abigail cobriu o rosto com as mãos.
Eu não estava te usando, papai. Eu não conhecia outro jeito. Você poderia ter sido só uma filha, eu disse baixinho. Visite-me, não só quando precisar de dinheiro. Não me ligue só numa crise. Deixe-me fazer parte da sua vida, da vida do Christian. Ao ouvir seu nome, Christian ergueu os olhos do telefone, demonstrando interesse pela nossa conversa pela primeira vez. Mãe, chamou ele. O que está acontecendo? Abigail enxugou as lágrimas. Nada, querida. O vovô e eu estamos só conversando. Levantei-me e fui até meu neto, sentando-me ao lado dele no sofá. Christian, disse suavemente, sua mãe e você estão passando por um momento difícil. Seu pai pode ter cometido alguns erros graves, e agora você terá que responder por eles, mas você não tem culpa pelo que aconteceu. Lembre-se disso. Ele me olhou surpreso, como se me visse pela primeira vez. Podemos ficar aqui? Perguntou. Na sua casa. Olhei para Abigail, que congelou, esperando minha resposta. Por alguns dias, eu disse finalmente. Até sua mãe encontrar um apartamento. Um apartamento? Perguntou Abigail. Pai, não consigo um apartamento agora. Não tenho nem dinheiro para a entrada. Você tem joias, apontei, suas bolsas de grife, seus relógios. Você poderia vender tudo. Ela me encarou, incrédula. Quer que eu venda minhas coisas? Quero que você comece a resolver seus problemas sozinha, respondi. Você é uma mulher adulta, Abigail. Mãe de um adolescente. É hora de assumir a responsabilidade pela sua vida. Que tal um advogado para o Rio? Ela perguntou. Dei de ombros. Ele vai ter um defensor público designado, ou vai ter a ajuda dos amigos ricos, aqueles que estavam na festa ontem à noite e pagaram a entrada. Abigail olhou para mim com uma mistura de ressentimento e descrença. Não acredito que você esteja se recusando a ajudar seu genro. Não me recuso a ajudar meu genro, objetei. Recuso-me a ajudar um homem que provavelmente se envolveu em fraude, arriscou o bem-estar da minha filha e do meu neto e ainda teve a audácia de me cobrar para entrar numa casa que comprei com minhas últimas economias. Houve um silêncio pesado na sala. Christian mexeu no celular novamente, como se tentasse se esconder da tensão entre os adultos. O que vamos fazer? Abigail finalmente perguntou, e havia verdadeiro desespero em sua voz. Suspirei, sentindo o cansaço chegar em ondas. Eu já disse que você pode ficar aqui por alguns dias. Durante esse tempo, você vai conseguir um emprego, vender algumas das suas coisas para juntar dinheiro para dar de entrada no aluguel. Você vai entrar em contato com um advogado que vai te ajudar a entender seus direitos nessa situação, e aí você vai começar a seguir em frente com a sua vida sem os carros caros, as roupas de grife e outros luxos aos quais está acostumado. Isso é impossível, ela sussurrou. É bem possível, argumentei. Milhões de pessoas vivem assim. É assim que vivi a maior parte da minha vida, economizando, negando a mim mesma muitas coisas para ter uma boa educação e um começo de vida. Abigail não respondeu, olhando fixamente para o espaço à sua frente. Seu mundo estava desmoronando e ela não sabia como lidar com os destroços. Levantei-me e fui para o meu quarto, tirando a roupa de cama extra do armário. Você pode dormir no quarto de hóspedes, disse eu quando voltei. Christian, no sofá da sala. O banheiro fica no final do corredor. As toalhas estão no armário. Abigail assentiu mecanicamente. Obrigada, disse ela tão baixinho que mal a ouvi. O resto do dia passou em silêncio tenso. Abigail tentou ligar para várias pessoas, seu amigo advogado, os colegas de trabalho de Rio, algum conhecido que pudesse ajudar. A julgar pelo seu olhar cada vez mais desesperado, ninguém queria se envolver com um homem cujo marido acabará de ser preso pelo FBI por fraude financeira. Naquela noite, a televisão exibiu uma reportagem sobre a investigação. Rio não foi mencionado nominalmente, mas eles falaram sobre um esquema de fraude massivo e milhões de dólares em danos. O prédio familiar da empresa onde Rio trabalhava e os policiais carregando caixas de documentos apareceram no quadro. Desligue, por favor, Abigail pediu, e eu apertei o botão no controle remoto. Antes de eu ir para a cama, ela se aproximou de mim enquanto eu estava sentado na minha cadeira, olhando um álbum de fotos antigo. Papai, disse ela baixinho, eu sei que me comportei mal, que eu e o Rio não dei valor a tudo o que você fez por nós.
Sinto muito. Sinto muito mesmo. Olhei para ela, desgrenhada, com os olhos inchados de lágrimas, em roupas feitas à mão que ela jamais usaria em público antes. Eu não a via tão vulnerável desde que era pequena. Eu sei, respondi. Mas às vezes pedir desculpas não basta, Abigail. Às vezes, leva tempo para reconstruir o que foi quebrado. Ela assentiu, lutando contra as lágrimas. Eu entendo, mas você não vai nos deixar, vai? Você não vai nos expulsar. Suspirei. Eu já disse que você pode ficar alguns dias, mas depois terá que encontrar seu próprio lugar e aprender a se virar sozinha. Eu não posso e não vou resolver todos os seus problemas. Mas você vai nos ajudar pelo menos com algum conselho? Fechei o álbum e me levantei. Conselhos? Sim, mas não dinheiro. Nem para um advogado para o Rio, nem para um apartamento de luxo. Você vai ter que reavaliar suas ideias sobre como sua vida deveria ser. Abigail estava diante de mim, destruída e perdida. Uma parte de mim queria abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, que eu resolveria todos os seus problemas como sempre fiz. Mas a outra parte, a parte racional e teimosa, sabia que isso seria um erro. Que às vezes amar significava deixar a pessoa enfrentar as consequências de suas decisões. Boa noite, Abigail, eu disse, indo em direção ao meu quarto. Amanhã será um novo dia, e todos nós teremos que aprender a viver de uma nova maneira. Fechei a porta atrás de mim e sentei-me na beira da cama, sentindo o peso da minha decisão. Era a coisa certa a fazer. Eu sabia disso mentalmente, mas meu coração ainda doía pela minha filha, que agora estava do lado de fora da porta, incapaz de entender como sua vida perfeita havia se transformado em ruínas em um dia. Desculpe, Beth, sussurrei, olhando para a foto da minha esposa no criado mudo. Estou fazendo o que acho certo, mesmo que seja difícil, mesmo que ela me odeie. Deitei-me e fiquei olhando para o teto por um longo tempo antes que o sono finalmente tivesse pena de mim, concedendo-me um esquecimento temporário de todas as preocupações e arrependimentos. Abril estava surpreendentemente quente. Eu estava sentado na varanda da minha casa, aproveitando o sol da manhã, quando a correspondência chegou. Entre os panfletos e contas, havia um envelope com o logotipo oficial do Tribunal do Condado de Bridgeport. Eu não tinha pressa em abri-lo. Eu tinha uma vaga ideia do que havia dentro. Já fazia 6 meses desde que Abigail e Christian apareceram na minha porta depois da prisão de Rio. Eles ficaram comigo por 2 semanas, as 2 semanas mais intensas de que eu me lembrava. Abigail chorava constantemente ou ligava, tentando encontrar um advogado que aceitasse o caso de Rio com desconto. Christian mal saía do quarto, recusando-se a ir à escola por causa do bullying e das provocações dos colegas. Finalmente, Abigail encontrou um apartamento barato em Riverside, um bairro que ela antes considerava insuficientemente sofisticado. Ela vendeu a maior parte de suas roupas de grife, como eu havia aconselhado, para dar uma entrada. Conseguiu um emprego de secretária em um pequeno escritório de advocacia que não pagava muito, mas pelo menos não era menosprezada por causa do sobrenome do marido, que naquela época ainda estava na primeira página dos jornais locais. Ajudei-os a se mudar, comprei um conjunto mínimo de móveis e louças. Foi a última coisa que fiz por eles. Depois disso, nossa comunicação se reduziu a telefonemas ocasionais de fim de semana, breves e constrangedores. Abigail me atualizou sobre o julgamento de Rio, sobre seu trabalho, sobre como o Christian estava lentamente voltando ao normal. Falei sobre o tempo, sobre meu jardim, sobre um novo livro que estava lendo. Tínhamos evitado cuidadosamente tópicos profundos e lembranças do passado. Então, abri o envelope e retirei o aviso oficial. A casa que eu havia comprado para Abigail, que havia sido lacrada durante a investigação, havia sido apreendida pelo Estado como propriedade adquirida com recursos ilegais. Fui intimado a comparecer ao tribunal se acreditasse ter direitos sobre a propriedade. Deixei o papel de lado. Claro, tecnicamente, eu poderia tentar recuperar a casa, provar que a comprei com dinheiro ganho honestamente, que não sabia das maquinações de Rio. Mas por quê? Para poder vendê-la mais tarde com prejuízo ou devolvê-la a Abigail, que nunca aprenderá a apreciar meus sacrifícios? Não, esta casa agora fazia parte de um passado que era melhor deixar para trás. O telefone tocou, interrompendo meus devaneios. O número era inidentificável. Eugene Kennedy falando, atendi. Pai, sou eu. A voz de Abigail soava cansada e tensa.
Olá, Abigail, eu disse. Como vai? Não muito bem, ela fez uma pausa. O julgamento acabou. Hill pegou 8 anos. Não fiquei surpreso. Pelo que os jornais diziam, meu genro estava envolvido em um esquema fraudulento que causou milhões de dólares em prejuízos aos investidores. 8 anos pareciam uma sentença branda demais. Sinto muito, eu disse, embora não tivesse certeza se sentia mesmo. Eu nunca gostei do Hill e, pelo visto, ele merecia o castigo. Ele diz que é injusto, continuou Abigail, que o chefe dele tenha pegado apenas 5 anos de prisão, mesmo sendo ele o mentor de todo o esquema. Hill estava apenas seguindo ordens. Típico do Hill. Mesmo agora, ele se recusava a assumir a responsabilidade. Como o Christian recebeu a notícia, perguntei, mais preocupada com o meu neto. Ele está bem, eu acho. Não conversamos muito sobre isso. Ele finalmente está fazendo novos amigos na escola, está indo melhor. Não quero estragar tudo de novo. É a coisa certa a fazer, concordei. Ele precisa de estabilidade agora. Houve uma pausa durante a qual pude ouvir Abigail respirando fundo, como se estivesse reunindo forças. Papai, estou encrencada, disse ela finalmente. Fui demitida. Demitido? Por quê? A empresa está perdendo clientes. Eles decidiram reduzir o quadro de funcionários e eu fui demitido. Disseram que eu era o último a entrar e o primeiro a sair. Entendo, eu disse. Você já está procurando um novo emprego? Sim, mas. Ela parou de falar novamente. Não é tão fácil assim. O nome TAF não é muito bem recebido em Bridgeport atualmente, especialmente nos círculos jurídicos. Assenti, embora ela não conseguisse perceber. Reputações são coisas frágeis, especialmente em cidades pequenas onde todos se conhecem. Você poderia usar seu nome de solteira, sugeri. Kennedy não evoca as mesmas associações. Já pensei nisso, admitiu ela, mas não resolveria todos os problemas. O aluguel aumentou. O Christian precisa de dinheiro para a faculdade daqui a 2 anos. Não sei como vou me virar sozinha. Eu sabia aonde ela queria chegar. Dinheiro de novo. Sempre dinheiro. Abigail, eu disse suavemente, mas com firmeza, eu te disse há 6 meses. Não tenho muitas economias. Tudo que tenho é uma casa e uma pensão modesta. Eu sei, papai, ela respondeu rapidamente. Não estou pedindo dinheiro. Não estou. Eu só pensei que talvez eu e o Christian pudéssemos morar com você por um tempo, até eu encontrar um novo emprego e me reerguer. Fechei os olhos, tentando organizar meus pensamentos. Abigail e Christian estavam em casa novamente. Os telefonemas intermináveis, as lágrimas, a tensão. E não havia como dizer quanto tempo duraria desta vez. Abigail, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Acho que você deveria procurar outras opções. Talvez um apartamento menor em outro bairro. Pai, eu podia ouvir o desespero em sua voz. Eu literalmente não tenho outras opções. Liguei para todo mundo que conheço. Ninguém pode me ajudar. E os seus amigos? Perguntei. Aqueles que estavam na festa de aniversário do Christian. Os que pagaram a entrada. Abigail emitiu um som que lembrava uma risada amarga. Eles se foram, papai. Todos eles. Assim que Hill foi preso, pararam de atender o telefone. Ninguém quer se meter com a esposa de um criminoso condenado. Suspirei. O mundo pode ser um lugar cruel quando a sorte vira as costas. Eu sabia disso melhor do que ninguém. Preciso pensar nisso, disse finalmente. Me dê alguns dias. Tá bom, pai. Sua voz se iluminou um pouco. Obrigada. De verdade, obrigada. Depois da conversa, sentei-me na varanda por um longo tempo, observando a brisa suave da primavera balançar os galhos da macieira que Beth e eu plantamos 30 anos atrás. O que ela diria agora? Me aconselharia a deixar minha filha e meu neto voltarem para casa, para lhes dar outra chance? Ou concordaria que às vezes é preciso deixar as coisas acontecerem, deixar as pessoas seguirem seu próprio caminho, mesmo que esse caminho leve a dificuldades? Naquela noite, liguei para meu consultor financeiro, Paul Jenkins. Eugene,
Sua voz soou surpresa. Que bom ouvir de você. O que posso fazer por você? Paul, lembra quando conversamos sobre como eu deveria investir em imóveis, um pequeno apartamento para alugar? Claro que me lembro. Ainda é uma boa ideia, principalmente com o aumento dos aluguéis. E se eu vendesse minha casa? Perguntei. Quanto eu conseguiria por ela no cenário atual? Paul assobiou. Sua casa? Mas você sempre disse que nunca a venderia. Que era uma lembrança da Beth. As circunstâncias mudam, respondi. Então, quanto? Discutimos os detalhes. Minha casa, apesar da idade, estava em excelentes condições e em um bom bairro. Eu conseguiria o suficiente para comprar um pequeno apartamento para mim e outro para alugar. Além disso, sobraria dinheiro para algo com que eu sonhava há muito tempo, mas sempre adiava. No dia seguinte, liguei para Abigail. Estive pensando no seu pedido, disse eu sem rodeios. O que você decidiu? Sua voz soou tensa. Decidi vender a casa, eu disse. O quê? Ela claramente não esperava por isso. Por quê? Você sempre disse que nunca venderia a casa. Porque está na hora de mudar, expliquei. Vou comprar 2 apartamentos. Um para mim, um menor e outro para alugar. Para alugar? Ela perguntou. E quanto ao Christian e a mim? Você pode alugar este apartamento comigo, eu disse, por um valor abaixo do mercado. Seria minha contribuição, mas você pagará o aluguel corretamente. Isso lhe ensinará responsabilidade e autossuficiência. Houve uma longa pausa. Eu quase conseguia ouvir Abigail lutando contra emoções conflitantes, alívio por eu ajudar e decepção por não ser tanto quanto ela esperava. Obrigada, papai, disse ela finalmente. Isso é muito generoso da sua parte. Mais uma coisa, acrescentei. Vou usar parte do dinheiro da venda da casa para viajar. Viajar? Ela se surpreendeu. Para onde? Europa, respondi. Itália, França, Espanha. Sempre quis conhecer o Coliseu, a Torre Eiffel, a Sagrada Família. Sua mãe e eu sonhávamos em ir para lá depois que eu me aposentasse, mas aí ela adoeceu. Decidi que era hora de realizar esse sonho enquanto ainda posso. Sozinha? Abigail perguntou com um tom de preocupação. Sozinho, confirmei. É melhor assim. Combinamos de nos encontrar em alguns dias para discutir os detalhes. Quando desliguei o telefone, senti um alívio estranho, como se tivesse me livrado de um peso que carregava há anos. A venda da casa levou menos tempo do que eu esperava. O mercado imobiliário em Bridgeport estava aquecido, e minha casa bem cuidada, com um lindo jardim, atraiu vários compradores em potencial. Um mês depois, o negócio foi fechado e recebi um cheque com um valor maior do que eu esperava. A compra do apartamento também correu bem. Para mim, escolhi um apartamento pequeno, mais iluminado, em um prédio novo, com elevador e uma bela vista da janela. Para alugar, um maior, em um bairro com boas escolas, considerando a opção cristã. Abigail e Christian se mudaram para o novo apartamento no final de maio. Ajudei-os com os móveis e o primeiro mês de aluguel, mas deixei claro que dali em diante eles se virariam sozinhos. O aluguel será 2/3 do preço de mercado, expliquei a Abigail enquanto lhe entregava as chaves. Essa é a minha contribuição, mas espero que os pagamentos cheguem em dia. Ela sentiu sem me olhar nos olhos. Claro, papai, eu entendo. E também, acrescentei, quero que o Christian venha me ver uma vez por semana para jantar ou só para conversar. Quero conhecer meu neto antes que seja tarde demais. Abigail olhou para mim, surpresa. É mesmo isso que você quer? Ele não é o adolescente mais falante. Eu sei, sorri. Mas ele é meu neto, e eu quero fazer parte da vida dele, mesmo que você e o Rio não quisessem antes. Ela baixou os olhos, aceitando a justeza da repreensão. Está bem, papai, eu conto para ele. Em junho, parti em minha jornada. Antes de partir, fiquei um bom tempo no meu novo apartamento, olhando para a foto da Beth, que, como sempre, eu havia colocado no lugar mais visível. Bem, minha querida, eu disse a ela, afinal, vamos para a Europa. É uma pena que você só veja através dos meus olhos. 3 semanas na Europa foram uma revelação para mim.
Eu, um homem que nunca havia saído dos Estados Unidos, de repente me vi entre as ruínas antigas de Roma, as majestosas catedrais de Paris, os movimentados mercados de Barcelona. Eu comia comidas estranhas, bebia vinho local, conversava com pessoas que mal entendiam meu inglês, e pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente vivo. Todas as noites, eu anotava minhas impressões num caderninho que havia comprado especialmente para a viagem. Às vezes, acrescentava esboços, ineptos, mas sinceros. Não sabia bem a quem se destinavam aquelas anotações. Talvez para Christian quando ele fosse mais velho, talvez apenas para mim, para reler nas longas noites de inverno, relembrando o sol da Itália e as brisas frescas da costa francesa. De volta a Bridgeport, no início de julho, eu me sentia uma pessoa diferente. Era como se uma parte do velho, teimoso e ressentido Eugene Kennedy tivesse permanecido em algum lugar nas ruas estreitas de Florença ou em um café em Madrid. No primeiro domingo após meu retorno, Christian veio jantar em minha casa, como havíamos combinado. Ele continuou em silêncio como sempre, mas ocasionalmente tirava os olhos do celular e fazia perguntas sobre minha viagem. Mostrei-lhe fotos e contei sobre as catacumbas romanas, o que me impressionou particularmente. Quando ele saiu, entreguei-lhe um envelope. "O que é isto?" perguntou ele, desconfiado. "Abre em casa", respondi. "E não conte para sua mãe até decidir por si mesma." No envelope, havia um cheque que deveria ser suficiente para o primeiro ano da faculdade. Não o custo total, Christian ainda teria que trabalhar meio período ou fazer empréstimos estudantis, mas uma ajuda substancial. Eu não queria que os erros dos pais dele o privassem de uma oportunidade educacional. Abigail ligou no dia seguinte. "Papai, o Christian me mostrou a conta", disse ela sem rodeios. É muito generoso." "Mas você tem certeza?" "Com certeza", respondi. "É o meu presente para ele, não para você, não para o Rio, mas para ele. Para que ele tenha uma chance de uma vida melhor do que a sua." Abigail ficou em silêncio por um momento, depois disse baixinho, "Obrigada." Me perdoe por tudo." Não respondi. Não porque não a tivesse perdoado. De certa forma, eu já tinha feito isso há muito tempo. É que algumas coisas são melhores quando não ditas. Algumas pontes não podem ser completamente reconstruídas, mesmo que você pare de incendiá-las. Mais 2 meses se passaram. Eu estava me acostumando à vida no meu novo apartamento, criando novos rituais, novas amizades. Aos domingos, Christian vinha jantar em minha casa, às vezes sozinho, às vezes com Abigail. Nossas conversas continuaram superficiais, mas sem a tensão de antes. Éramos como vizinhos se conhecendo aos poucos, não como uma família que havia rompido laços e agora tentava reconstruí-los. No final de setembro, recebi uma carta de Rio, a primeira que recebi desde sua prisão. Ele escreveu sobre como havia sido tratado injustamente, como sentia falta da família e como planejava recomeçar após sua libertação. No último parágrafo, ele pediu dinheiro para um fundo de defesa, uma organização jurídica que supostamente poderia ajudá-lo a sair mais cedo. Não respondi. Em vez disso, abri meu caderno de anotações sobre a Europa e comecei a planejar outra viagem. Desta vez, para a Ásia, Japão, Tailândia, Vietnã, países sobre os quais eu já tinha lido, mas nunca sonhei em conhecer até recentemente. Raquel, minha antiga vizinha, que agora aparecia com frequência para tomar chá, perguntou se eu queria alguém para me fazer companhia nessa viagem. Viajando sozinha na sua idade, ela começou, ansiosa. Na minha idade, interrompi-a com um sorriso, um homem já sabe o que quer, e eu quero viajar sozinha, Raquel, ver o mundo com meus próprios olhos, fazer minhas próprias descobertas, ser livre. Ela assentiu compreensivamente, embora eu pudesse ver que ela não concordava totalmente. Naquela noite, sentado na varanda do meu novo apartamento e observando o pôr do sol sobre Bridgeport, pensei nos últimos 6 meses, na casa que comprei e perdi, na filha que talvez nunca tivesse conhecido de verdade, no neto que ainda poderia conhecer se tivesse sorte, no dinheiro gasto e economizado, perdido e ganho. Eu não me arrependi, não por ter comprado uma casa para Abigail. Foi um ato de amor, mesmo que ela não tenha apreciado. Não por me recusar a ajudar Rio. Foi um ato de justiça que ele merecia. Não por ter vendido minha antiga casa. Às vezes, é preciso deixar o passado para trás para abrir espaço para o futuro. O sol desaparecia lentamente no horizonte, colorindo o céu em tons de laranja e roxo. Eu assistia a esse espetáculo com uma sensação de profunda paz.
Aos 73 anos, eu finalmente aprenderá a lição mais importante de todas: viver para mim mesmo sem esperar gratidão, sem exigir amor, sem me apegar a rancores. Viu, Beth? Sussurrei, embora soubesse que ela não conseguia ouvir. Afinal, eu aprendi. Quando o último raio de sol desapareceu no horizonte, voltei para o apartamento, acendi a luz e abri meu laptop. Era hora de reservar minhas passagens para Tóquio. Uma nova vida me aguardava, e eu estava pronto para ela como nunca antes.